Gente, continuando o reino animal, vamos falar um pouquinho de um grupo que finaliza essa parte dos animais. Inicialmente, nós estudamos os animais invertebrados, tá? E vamos entrar agora nos cordados. Vamos conhecer as características e os grupos que os formam. E depois destrinchar cada grupo, tá? Vamos lá. Pronto, tá aí, ó. Cordados. Então, quais são as principais características dos cordados? São animais deuterostômios, lembrando que animais deuterostômios são aqueles animais onde o blastôporo, lá no período embrionário, vai formar o ânus. Apresentam celoma verdadeiro, ou seja, apresentam cavidades bem divididas, tá bom? São triblásticos, são formados pelos três tecidos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, e apresentam simetria bilateral, né? Ou seja, esses animais, eles podem ser divididos igualmente em duas partes, podem ser seccionados. E quais são as características exclusivas dos cordados, que só os cordados apresentam? A principal é essa daí, apresentam notocorda, que é a estrutura de sustentação em forma de cordão fibroso, que é substituída pela coluna vertebral nos cordados, né? Tudo bem? Principalmente nos vertebrados, né? Tá certo? Nos cordados não, nos vertebrados. Apresenta um tubo neural derivado do ectoderma. Vejam que os tecidos embrionários eles formam estruturas, né? Originam o encéfalo e a medula espinhal. Ambos constituem o sistema nervoso central dos vertebrados, certo? Outra característica, apresentam fendas faringianas. Todos os cordados no período embrionário vão apresentar essas aberturas que existem nos dois lados da faringe do embrião, dos cordados. Nos peixes originam as brânquias, tá? Que são animais vertebrados, os peixes, beleza? E a última característica é a cauda posional, que é uma extensão da notocorda em cordados invertebrados. Gente, muita atenção com isso, porque muitas pessoas associam vertebrado acordado, porque acha que todo cordado é vertebrado, e na verdade não é isso. Os vertebrados são um grupo dentro dos cordados. A gente vai ver isso aí. Então, em cordados invertebrados, que não vão apresentar vértebras, e larvas de peixes e anfíbios, vai aí apresentar essa cauda posional um processo de sustentação e locomoção, tá bom? Vai proporcionar isso aí. Nos vertebrados, essa cauda, ela some ou regride, perfeito? Então, a gente aqui tem um exemplo de um cordado, né? A gente tem aqui o tubo nervoso dorsal, tá certo? A gente tem aqui a notocorda, perfeito? Temos aqui as fendas faringianas ou branquiais, intestino e ânus, boca e cordão pós-caudal, que é continuidade da notocorda. Aqui é um exemplo, né, hipotético de um cordado. E classificação. Os cordados são divididos em dois grupos, os protocordados e os vertebrados. Nunca se desenvolvem vértebras nos protocordados, né? A gente pode dizer que são os cordados invertebrados. E sua sustentação é dada pela própria notocorda. Se esses animais não vão ter coluna vertebral, nem vértebra, quem vai fazer a sustentação do corpo deles é a notocorda. E que pode persistir pela vida adulta, né? Dividido em dois subfilos, os urocordados e os cefalocordados. Já os vertebrados, a notocorda desaparece durante o desenvolvimento embrionário e em seu lugar forma-se a coluna vertebral, que é a grande maioria. Tá? E os urocordados, quem são? Do grego urocauda e corda, né? São os urocordados de cauda.
são animais marinhos, sésseis, vivem fixos, que se assemelham a um tubo oco com duas aberturas. São conhecidos também como tunicados, porque eles têm uma estrutura que parece uma túnica, e são as assídeas. São animais filtradores, que se alimentam filtrando a água, reprodução sexuada, embora sejam hermafroditas, e a fecundação é externa. Temos um exemplo aí de uma assídia, com suas duas aberturas aqui, ó, uma abertura e outra. Esse é um animal que a gente vai encontrar sempre no solo marinho, perfeito? O outro são os cefalocordados, do grego kéfale, cabeça, já vão ter aí uma extremidade um pouco mais avantajada, tá? Que lembram a cabeça, né? Como exemplo, temos o anfioxo. São animais filtradores também, assim como os urocordados. A boca tem pequenos tentáculos ou cios que servem para esse animal se alimentar. Diferentemente dos urocordados, esses animais conseguem nadar, são livre-nadantes, são dioicos, macho e fêmea, apresentam fecundação externa. Perfeito? Temos aqui um exemplo dos anfioxos, né? Aqui, ó. Então, aqui a gente tem os cirros dos anfioxos, aqui. E, por último, os vertebrados, que possuem maxilas, que pertencem ao grupo dos gnatostomas, ou gnatostomatos. Compreende muitos grupos de peixes, além dos tetrápodes, né? Grupo monofilético, que provavelmente só tem um ancestral comum, formado por anfíbios, répteis, aves e mamíferos, nós, então logo somos gnatostomados, tá bom? E o grupo que não possui maxilas é o grupo agnata, que não é um grupo monofilético. Tem mais de um ancestral comum. As características principais dos vertebrados apresentam coluna vertebral, medula espinhal, crânio e endoesqueleto, esqueleto interno. E aqui nós temos, né, a coluna vertebral. Cada estruturazinha dessa é uma vértebra, vejam aqui aumentado. Aqui a gente tem um crânio, as maxilas, né? E aqui a gente tem você, que está olhando aí para mim, que é um vertebrado. Tá bom, gente? Perfeito? Um pouquinho sobre os vertebrados. No próximo slide a gente vai ver peixes, beleza?